Vamos começar mais uma aula do projeto Poder da Emoção. Uma série de várias aulas, essa é a 10ª aula, que está tratando, está falando, abordando, explicando de forma bem objetiva, mas não tão superficial quanto poderia, né? Sobre como nós funcionamos, como é que funciona o nosso inconsciente, como é que funciona a psique humana e quais são as implicações que isso tem na nossa vida, né? Porque esse conhecimento é tão útil, tão importante para o nosso desenvolvimento pessoal e o nosso desenvolvimento espiritual também. Então, hoje eu estou trazendo o tema O Poder do Mito. E vou trazer a alegoria da caverna, que é um mito muito conhecido para quem estuda filosofia, para quem estuda outras áreas do conhecimento, que trabalham com a questão da mudança, né? A mudança de ponto de vista, a mudança de hábito, o despertar, enfim. É um mito muito importante que foi trazido, deixado para nós, através de Platão, né? E nós vamos trabalhar com ele hoje, daqui a pouco. Mas antes, eu vou dar boa noite para quem está assistindo ao vivo. Boa noite, Maria Goulart. Boa noite, Seu Oliveira. Gratidão pela presença de vocês. Então, para começar hoje, como sempre, eu trago primeiro uma explicação sobre o tema, né? O que é, afinal de contas, o mito? Mas antes de falar do mito, nós vamos olhar um pouquinho para tudo que a gente já viu até agora, para aumentar a compreensão do mito. Também para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, né? E aí eu queria lembrar que, já que você está aqui pela primeira vez, esse projeto já está na 10ª aula. A lista, né, a playlist, com todas as aulas, se chama Em Busca da Criança Interior. É só você acessar, elas estão na ordem de postagem de gravação também, né? E eu sugiro que você acesse desde a primeira aula para compreender com mais profundidade os assuntos que a gente está trazendo e que hoje eu diria que quase que um fechamento, né? Faltando só mais uns detalhes para a gente entender as implicações dos estímulos que a gente recebe através dos nossos 5 sentidos e também do nosso sexto sentido, e como isso se relaciona com a nossa forma de ser, de viver, de agir, de pensar e de sentir. E as consequências de tudo, da forma como a gente se comporta e se coloca perante a vida. Então, é disso que trata essa série, e hoje vamos falar do mito. E aí eu queria já pedir para você que está chegando agora, ajudar o canal, né? Basta você seguir o canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar, fazer um comentário, de qualquer forma que você possa interagir com o canal, vazar espaço de criar, vai estar ajudando o canal a ter mais visibilidade no YouTube. E, com isso, o conhecimento pode se espalhar para outras pessoas que talvez estejam procurando por ele, né? Que vai beneficiar, com certeza, todas as pessoas que tiverem interesse por esse assunto. E, desde já, minha gratidão. Então, vamos lá.
O transcendente imanente. O que seria o transcendente imanente, né? Depois de muito falar sobre o arquétipo, eu cheguei à conclusão que o arquétipo ele pode ser explicado com essas duas palavrinhas, né? O transcendente é aquele que transcende, é aquele que está além do nosso entendimento, além da possibilidade de explicação. Ou seja, é o subjetivo, porém é um abstrato que, na verdade, ele não é exatamente uma ação e também não é algo que se possa estar na sua completude, né? Ele é algo que é um potencial energético. Então, o transcendente é tudo aquilo que transcende o entendimento humano, né? E o arquétipo seria esse transcendente e imanente, porque ele está a priori na psique. Nós vimos isso nas aulas anteriores, que quando nós nascemos, nós já trazemos em nós, na nossa criança interior, todas as informações necessárias para que nós possamos viver aqui na vida, no planeta Terra, nossa bagagem, né, arquetípica e também espiritual, para que nós saibamos como nos colocarmos aqui na vida, né? Todas essas informações já vêm a priori conosco. E nós, quando estamos formando o nosso ego, escolhemos aquelas informações que são adequadas, né? Tudo que é o que nós precisamos para vivenciar essa experiência. Nós escolhemos, né, antes de nascer, e que estamos aqui para colocar em ação. Então, os arquétipos, né, uma pequena recapitulação, são a essência ou o potencial energético que caracteriza os símbolos e eventos arquetípicos. E por falar em eventos arquetípicos, o mito é um evento arquetípico, porque ele está impregnado de simbologias arquetípicas. E ele está também impregnado dos conteúdos arquetípicos, não necessariamente em forma de símbolo. Os símbolos, né, a simbolização, a gente viu que são manifestação para reconhecimento e assimilação de um arquétipo. Então, os símbolos estão contidos no mito, porém, não necessariamente toda a manifestação arquetípica do mito é simbólica. É simbólica no sentido de que a gente possa perceber e interpretar os conteúdos arquetípicos dentro do mito. Eles estão em muitas camadas e o mito ele pode ser compreendido é, em, em, de várias formas, dependendo de que camada do mito a pessoa está acessando. Isso vai depender da abertura de consciência e da percepção que ela vai ter a partir dessa narrativa, que é o mito. Então, o mito é uma narrativa que propaga a essência arquetípica para assimilação, reconhecimento e conformação psicológica. Essa narrativa, né, para assimilação, reconhecimento e conformação psicológica da própria energia do arquétipo, né? Então, através do mito, vejam bem, através do símbolo, a gente tem contato com a energia do arquétipo. Quando a gente entra em contato com essa energia através de um mito, ela está contando uma história e ela está interagindo com outros arquétipos, outras manifestações arquetípicas. Então, a gente percebe no mito o envolvimento de vários potenciais arquetípicos que juntos
potencializam ações, mas ainda é uma narrativa e que é assimilada pela psique e que também vai levar para nós o estímulo, não só o estímulo arquetípico, mas também o estímulo da própria narrativa, né? E quando essa narrativa ela é apresentada como um evento, né? Quando ela é apresentada como pode ser uma encenação, pode ser um filme, pode ser uma pode ser também não só algo que é produção artística, né? Mas pode ser também a própria vida, tá? O próprio comportamento humano na sociedade, a sociedade como um todo, também a gente pode considerar quando esse evento ele é uma manifestação arquetípica em forma de eventos, comportamentos padronizados, se ele estiver baseado em energias arquetípicas, nós chamamos ele de rito. Então, vejam que nós saímos lá dos estímulos que poderiam ser signos, não necessariamente algo arquetipicamente fundado, né? E chegamos até o rito. Então, hoje não vamos falar de rito, vamos falar de mito. Porém, a gente já entende, já pode entender que o rito seria, então, o lugar onde nós vamos chegar com toda a história que eu estou trazendo aqui nessas aulas todas, né? E aí, se Deus quiser, nós vamos fechar esse assunto e começar um outro. Mas, com certeza, vai ter relação com todo o trabalho anterior, afinal, nós estamos aqui falando da busca da criança interior, né? Então, vamos ver as definições de mito. O mito seria, então, uma narrativa de caráter simbólico imagético. Então, o mito seria um conjunto de símbolos arquetípicos reunidos em uma narrativa. Ele evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura. Ou seja, ele emerge do inconsciente coletivo de um determinado grupo e essa narrativa se perpetua dentro daquele grupo, normalmente uma cultura, né? Procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens da narrativa a origem e a finalidade de tudo para o crescimento e desenvolvimento dos seres. Então, vejam que aqui a gente já tem nessa definição uma pista de uma das funções que eu acredito que seja a maior função do mito, que é a pedagógica. Ou seja, ela vai explicar, né, o mito vai explicar e demonstrar como nós devemos agir para podermos evoluir, como devemos agir, ser, pensar, para podermos crescer enquanto indivíduos e também enquanto seres espirituais. Eles explicam a origem e razão da vida, da natureza e dos seres. Isso é uma das funções também que nós vamos ver, é uma explicação, mas é uma das funções que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que coloca, digamos, o ser num lugar onde ele também vai se deparar com questionamentos e vai encontrar algumas explicações de acordo com o seu grau de percepção em mitos. Eles explicam também a origem e a razão dos sentimentos, dos comportamentos e dos propósitos, né? Então, o mito, por ter esse caráter
de, de trazer a informação arquetípica, ele leva o ser para esse lugar mais abstrato, para esse lugar não é mais abstrato, é para esse lugar abstrato, esse lugar do mundo das ideias, né? É um lugar que não é acessível, mas que o mito consegue fazer com que nós nos deparemos com essas energias arquetípicas e que nos levam a refletir, a questionar e também a vislumbrar, né? Imaginar esse algo abstrato, essa energia de infinitas possibilidades. E o mito, uma outra definição, são confundidos com lendas e narrativas que se limitam a relatar fatos históricos. Então, não se deve confundir a lenda ou uma narrativa que simplesmente apresente fatos. Claro que ali vão existir também as energias arquetípicas, porém, elas não estarão na sua potencialidade máxima, porque um fato histórico ainda é algo muito objetivo, enquanto que o mito é algo muito subjetivo, né? A narrativa arquetípica do mito, ela está muito além, ela transcende o fato histórico, a narrativa do fato histórico ou as lendas. E o mito em ação, em forma de eventos, cerimônias, orações, danças ou sacrifícios, ele é chamado de rito, como eu já tinha dito anteriormente, né? Então, vamos às funções do mito. Quem está embasando toda a pesquisa que eu fiz para trazer essa aula de hoje é Joseph Campbell. Já falei sobre ele também nas primeiras aulas. Joseph Campbell é uma referência como mitólogo, e essas informações estão no livro Mito e Transformação. Segundo Joseph Campbell, o mito ele tem 4 funções dentro da nossa sociedade, da vida em si, de uma forma geral e para o ser também. Então, a primeira função seria a função mística, onde o ser consegue fazer uma reconciliação com a gratidão, o amor e com as delicadezas. E o que seria isso? Então, acolher a vida como ela é, porém com gratidão, amor e reconhecimento da delicadeza, tem a ver com a aceitação e conformação com a sua existência, com a adaptação psicológica para o fato de um mundo ser como ele é. Ou seja, no momento que o ser entende ou percebe que existe algo além dele, além é algo sublime ou algo mágico, que é o mítico, né? Além dele, superior a ele, e que consegue solucionar aquilo que ele não consegue, consegue explicar aquilo que ele não entende. Nesse momento, o mito ele traz essa conformação, essa, diria, é a gratidão, né? De ter respostas para esses questionamentos sobre o, o inimaginável, né? Então, a segunda função do mito seria a cosmológica, que seria apresentar o cosmos e a sua imagem assombrosa, que tem um pouco a ver com a primeira, né? Mas a mística ainda está falando das questões do cotidiano, enquanto que a função cosmológica apresenta
a divindade, né, o poder superior ao ser. E muitas vezes de forma assombrosa, né? Seriam os eventos mágicos, as premonições, ou aquilo que está muito além do entendimento nosso, né, enquanto seres humanos. A terceira função seria sociológica, quando esse conjunto comum de valores que o mito traz, né, por exemplo, certo e errado, ajudam o ser humano a viver em sociedade, viver com ele mesmo, né, ordenando as suas ações, as suas atitudes e também ordenando de fora, de dentro para fora, essas atitudes com os outros, né? Então, seria uma forma de evitar os conflitos, de unir todos os seres, né? Então, o mito traz as informações que permitem que o ser viva em comunidade de forma harmoniosa. E a quarta função é a função psicológica, que está relacionada com fazer o indivíduo atravessar as etapas da vida. E que etapas da vida seriam essas? Se nós considerarmos as etapas físicas, nós podemos pensar em nascimento, vida e morte, né? Então, o ser, compreender a questão que ele vai passar por essas fases, né? E que ele é finito enquanto ser vivo, num corpo, mas também vai fazer o indivíduo atravessar as etapas psicológicas da vida, né, que são várias etapas desde a infância. Na infância são várias, já são várias, né? Depois tem a adolescência, né? A puberdade, a fase adulta. Enfim, em cada fase dessa existe, existem várias complexidades que o mito vai ajudar a, a conformação da psique. Da mesma forma que o símbolo, através da função transcendente, faz com que nós consigamos chegar no equilíbrio, né, dessas questões internas com a nossa vida, o nosso consciente, tudo que está acontecendo no entorno, né? E seria tudo aquilo que estimula o ego, digamos assim, né? Então, aquilo que o ego vive, né? A vida em si. Então, o mito também tem essa função, que seria para Jung a função transcendente, né? De trazer essa conformação, que seria psicológica. No nível espiritual, o mito traria, então, essa conformação, digamos assim, com a questão cosmológica e mística também, né? Então, vejam que essas funções, elas se entrelaçam, elas não são funções separadas, né? Então, dentro de um único mito, nós vamos encontrar todas essas funções entrelaçadas, que vão ajudar o ser, ou seja, nós, a vivermos uma vida plena, se nós entendermos e absorvermos as melhores partes que os arquétipos, né, as informações arquetípicas contidas nos mitos estarão influenciando e estimulando a nossa forma de sentir, agir, pensar e viver, né? Então, uma frase que eu peguei do livro, né? O que o mito faz para você é apontar o transcendente além do terreno do fenômeno. Então, o mito, ele vai colocar a gente num lugar mais confortável. Imaginem, eu gosto muito de pensar assim, imaginem um mundo sem a arte.
Como seria viver num mundo sem arte? Vocês conseguem imaginar um mundo sem arte? E aí, quando eu falo de arte, eu falo de música, eu falo da literatura, da poesia, de todas as artes, todas as linguagens artísticas. Como seria viver nesse mundo sem arte? Porque a arte conecta o ser exatamente ao abstrato. No momento que se representa algo, por mais detalhado que seja um desenho, por mais explicado que seja a letra da música, já é uma abstração, porque já não é mais o real, né? Então, a arte, ela faz o papel do mito também, né? Que é conectar o ser ao transcendente. Então, imaginem agora se não existisse o mito. Como nós entenderíamos a vida? Como é que nós iríamos saber, por exemplo, como deveríamos ser enquanto humanos, né? Como é que nós iríamos nos comportar o que ia nos diferenciar dos animais? Então, isso demonstra a função pedagógica do livro, né? E para a gente entender isso de uma maneira mais prática, né? Eu trouxe para vocês chamado de alegoria da caverna. Porém, tem uma foto aqui que eu vou explicar para vocês. É chamado de alegoria da caverna, mas eu discordo que isso seja uma alegoria. Então, eu chamo de o mito da caverna de Platão, que fala de uma conversa entre Sócrates e Glauco. E ele relata essa conversa acerca de uma situação hipotética. Então, para quem já conhece o mito da caverna, eu vou falar rapidamente sobre o mito, com uma interpretação, digamos, mais na superfície, não tanto na superfície, mas eu diria que é de uma profundidade não tão detalhada ainda, né, a nível, digamos, social, né, a interpretação que as pessoas fazem desse mito. Mas não vou me ater a ela, porque estou trazendo uma percepção psicológica do mito, que eu vou contar para vocês depois com a leitura do próprio mito, o texto original, que está na República. A Alegoria da Caverna está na República, e eu trouxe uma tradução de Lúcia Magalhães, tá? Em textos básicos de filosofia, de Danilo Marcondes, tá? Então, resumindo, esse mito fala que seres que nasceram dentro de uma caverna e foram aprisionados nela desde sempre, de forma que eles não podem se mexer, eles não podem mesmo olhar para os lados, né? Então, presos olhando para uma parede onde eles viam sombras, a vida inteira viam sombras. Então, eles consideram aquilo que eles conseguem ver, incluindo os sons que eles escutam, da conversa das pessoas que estão atrás de um muro, mostrando, na verdade, colocando, suspendendo figuras, que poderiam ser objetos também, não, né, cerâmicas, enfim, figuras, que estão sendo projetadas na parede dessa caverna e que essas pessoas podem ver, né, a partir
do fogo que está por trás das figuras, fazendo com que as sombras das figuras se projetem. E essas pessoas conversam. Então, esses seres, esses homens, ou enfim, que estão sentados, vendo essas figuras como as únicas coisas, essas sombras, as únicas coisas que eles entendem como vivo, como algo real, né? Elas também são, elas também produzem sons, que seriam essas falas dessas pessoas que estão carregando os objetos, né? E dentro dessa alegoria, supõe-se que um deles conseguiu se libertar das algemas e saiu. E no momento que ele saiu, ele descobriu o mundo. E nessa descoberta do mundo, ele mudou. E com a mudança, ele resolveu voltar com a descoberta de uma verdade e voltar para a caverna para tentar salvar aquelas pessoas que estão ali e que não têm noção do que existe atrás desse muro, atrás delas, e que elas nem sabem que é um muro, né? Então, essa visão, né, é muito trabalhada como uma visão social, né, daquele que descobriu a verdade e que quer ajudar os outros, e, enfim, a pessoa pode estar descobrindo a verdade sobre várias coisas, né? E aqueles que estão condicionados a ver uma verdade diferente não conseguem se adaptar à verdade revelada, né? Essa é a história desse mito da caverna, né? A alegoria da caverna. E essas pessoas não aceitam que esse outro que saiu traga uma verdade nova. Então, existe uma resistência dos que estão acostumados com as sombras para entender a verdade daquele que viu a luz, né? Então, isso foi um resuminho. Agora eu vou ler para vocês a alegoria da caverna com a visão psicológica, né? Que eu resolvi mudar, inclusive, o título. Eu chamaria de O Mito da Ascensão da Consciência. E vocês vão entender no final. Então, Sócrates diz para Glauco: agora imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer agora. Imagine, pois, homens que seriam, no nosso caso, dentro da nossa percepção, os homens seriam conteúdos psíquicos do inconsciente pessoal, que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. Caverna para nós que já trabalhamos com muitos mitos e contos dentro da arte-terapia, significa o inconsciente, né? E também tem o significado de retorno ao útero. Então, é um lugar de nascimento. Então, esses homens que vivem em uma morada subterrânea, em forma de caverna, né? Estariam, então, relacionados aos conteúdos inconscientes do ser, tá? A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, ou seja, esses conteúdos psíquicos desse ser estão ali a priori. Já dá uma pista para a gente, né? Quem é que está a priori? Quem é que tem as informações a priori dentro do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente de uma maneira geral, né?
e estão acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar, nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. Ou seja, esses conteúdos psíquicos que existem a priori estão presos na psique. Ou seja, lembra aqueles bolsões psíquicos que nós temos, os nossos conteúdos que não necessariamente são aquilo que não desejamos, mas aquilo que não queremos mostrar, né? Então, toda a nossa bagagem espiritual está sendo representada aí por esses homens, tá? Que estão presos na psique. A luz lhes vem em um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Então, a luz do fogo seria a nossa centelha divina, exatamente aquela que está iluminando esses conteúdos. Ela está iluminando dentro de nós, né, dentro do nosso campo psíquico, ela é a que ilumina a nossa consciência. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes que apresentam o espetáculo. Então, o muro, aqui nesse caso, está representando os obstáculos que impedem o acesso ao inconsciente. As marionetes seriam as informações ou os estímulos que nós recebemos da cultura e de tudo que está no nosso entorno. E o espetáculo, a própria vida consciente, aquilo que nós percebemos como uma realidade, que, na verdade, é apenas a nossa percepção do exterior, né? E Sócrates continua. Então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro, estátuas de homens, figuras e animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam, e essas falas, né, estariam representando os pensamentos, né, os pensamentos, as ideias da cultura, né? Estranha descrição e estranhos prisioneiros, diz Glauco. E Sócrates continua. Eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente. Na verdade, isso é uma pergunta, desculpa. Então, primeiro você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? A que Glauco responde. Com isso seria possível se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Então, essas sombras representariam as crenças e que estão condenados com a cabeça imóvel, estaria relacionado à visão limitada que essas crenças produzem nos seres. E, por isso, eles se mantêm na ignorância dentro da caverna. Então, Sócrates diz: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? É claro, responde Grau. Então, se eles pudessem conversar, não acha que nomeando as sombras que eles veem, pensariam nomear seres reais? Ou seja, eles podem nomear as sombras e vão considerar que aquelas sombras, que na verdade são as crenças limitantes, seriam realidade? Então, não é assim que as crenças elas se manifestam na nossa vida?
nós achamos que aquilo é a realidade e agimos de acordo com elas? E Glauco diz, evidentemente. E Sócrates continua. E se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles? Quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela da sombra que desfila à sua frente? Sim. Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro a não ser as sombras dos objetos fabricados. Ou seja, a nossa, o nosso inconsciente pessoal, que são os homens, eles não conseguem considerar verdadeiro nada além das suas próprias crenças, que são as sombras. Então, eles consideram que esses conteúdos psíquicos são a sua verdade, tá? E Sócrates então continua. Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar verdadeiro nada verdadeiro a não ser as sombras dos objetos fabricados. Isso ele está falando, ele não está perguntando. Então, eles tomam as crenças como verdades únicas. E Glauco responde: não poderia ser de outra forma. Então, aqui, nesse momento, Sócrates vai falar do momento de ruptura digamos, desse ciclo, desse complexo em torno das crenças. E ele vai falar assim: veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer, se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz. Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas sombras anteriormente. Então, nesse momento, ele está descrevendo uma catarse, quando, depois da descoberta, as pessoas caem em si, né? O ser cai em si e percebe que todas aquelas sombras não são a verdade absoluta. Na sua opinião, Sócrates continua. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissesse que antes ele só via coisas sem consistência e que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designasse cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras, ou seja, as crenças, que ele via antes, lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Ou seja, ele não vai considerar a realidade apresentada como aquela que vai ser mais fácil de compreender. Ele continua achando ainda que as crenças, que são as sombras, né, são a melhor opção. E esses objetos, que seriam a realidade, né, que seriam a realidade enquanto crença, né, que a crença, geralmente, ela é, principalmente as crenças limitantes, elas são inversões de valores. Normalmente, elas levam a gente a pensar
o oposto daquilo que é a nossa realidade, que nós somos inferiores, que nós somos inadequados. Então, essas crenças que são limitadas pela visão, que também é limitada, uma visão presa, né? Tanto faz ela ser fora, como é a alegoria da caverna, ou uma visão interna que, que, que nos dá uma percepção errônea da nossa essência, de nós mesmos, né? É mais fácil aceitar, continuar aceitando essas crenças do que aceitar que são ilusões. É isso que ele está falando. Então, o homem, o ser humano, né? Ele nega, ele passa pela catarse, mas ao mesmo tempo ele nega que aquilo possa ser a realidade, ou a solução, ou uma nova possibilidade dele lidar com as situações que ele já está acostumado, dentro de um ciclo vicioso, a aceitar como a realidade. Então, Glauco responde, certamente elas lhes pareceriam mais verdadeiras. E Sócrates continua. E se o forçassem a olhar para a própria luz, não achas que os olhos lhe doeriam, que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? Ou seja, se o ser, nessa condição de negação, olha para sua própria centelha, nesse caso aqui está falando com a própria luz, ou seja, é a luz do fogo, né? Ele vai se sentir tão desconfortável que ele prefere voltar e olhar para as sombras, ou seja, para aquilo que ele acostumou. Ele está falando em termos de sinapse, né? As sinapses estão tão profundas nesses seres, que eles não conseguem olhar para uma outra possibilidade. E aí, nesse caso, eles se auto-sabotam, né? E escolhem acreditar na ilusão. Ou seja, o ser fica na zona de conforto, negando a possibilidade de algo novo, que pode ser a solução. E que ele nem sabe que existe, porque ele nem sabe que está preso a crenças. Então, Sócrates continua. E se o tirarem de lá à força, se o fizerem subir o íngreme caminho montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol, ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz do sol, com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros. Ou seja, nesse momento, ele começa a falar do processo de despertar. E ele continua. Glauco responde antes, né? Ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Então, esse processo de despertar, ele é algo gradual, que precisa de tempo e paciência consigo mesmo. Porque é difícil ver aquilo que ofusca, que não se compreende. Então, aí a gente volta na questão do mito. O mito prepara o ser para esse momento de vislumbre da luz do sol, que significa a luz do poder superior, a luz do todo, a luz cósmica, a luz do sol, que é a nossa estrela. E Sócrates, então, vai falar de duas etapas, né, ainda dentro da narrativa. Ele vai falar primeiro na etapa do autoconhecimento.
E depois ele vai falar na etapa de criar novas sinapses, ou seja, ele vai começar a falar da solução do problema dos seres, no caso específico do ser que hipoteticamente está saindo da caverna, está vendo a luz do sol. Então Sócrates diz: é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto, sob o outro ponto de vista. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, crenças, depois as imagens dos homens, os seus conteúdos psíquicos do inconsciente pessoal e dos objetos, as sombras, dos objetos refletidos, as sombras, que são as crenças, e depois os próprios objetos, ou seja, vai reconhecer as informações culturais. Então, nesse momento, esse ser está fazendo, trabalhando o autoconhecimento, todas essas situações que ele vai descobrir, né, que foram citadas aqui, estão dentro do próprio ser, né, no inconsciente. E esse processo de autoconhecimento é que vai fazer com que ele possa se libertar dessas crenças, que são as sombras, e dessas correntes de uma verdade falsa que existe dentro dele. Em segundo lugar, quando ele vai falar de criar as novas sinapses, durante a noite ele poderá contemplar. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar a olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Então, aqui ele está falando de criar novas experiências, novas percepções e novas sinapses. E seria o momento dele mudar o ponto de vista. E também é um momento que a gente pode associar com a noite escura da alma, onde o ser cai em si e começa a se questionar, se autoanalisar, se autoavaliar, se autoperceber. É um momento muito particular, que pode ser de dor, de sofrimento, mas também pode ser de muita alegria, né? E Glauco responde, sem dúvida. Então Sócrates continua. Finalmente ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol. No lugar do sol, o sol tal como ele é. Então seria enxergar a luz do Criador, que é a função primordial do mito. Essa é a função primordial do mito. Permitir o transcendente imanente no ser. Perceber esse transcendente imanente dos arquétipos nele mesmo, no próprio ser. Então, aí ele vai agora falar do grande despertar. E Sócrates fala: depois disso, poderá raciocinar a respeito do Sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que é, de algum modo, a causa de tudo o que ele, consciência, e seus companheiros
relacionado com os conteúdos psíquicos, ou seja, as memórias, as sinapses, viam na caverna, ou seja, no inconsciente. Então, nesse momento do grande despertar, o ser, ele toma consciência da existência do ser superior, do eu superior, através da iluminação da sua própria consciência. E Glauco diz, é indubitável que ele chegará a essa conclusão. E Sócrates continua. Nesse momento, se ele se lembrar de sua primeira morada da ciência que ali se possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança que teria pena deles? Então, esse é um momento onde ele reconhece a sua totalidade, né? Ele reconhece que dentro dele existe tudo aquilo, né? Que preenche uma realidade que não é real, que seriam as crenças, e tudo que está em torno delas, né? Ele reconhece isso, mas também reconhece sua própria totalidade. Ele reconhece que ele é fora e ele é dentro. Ele reconhece o ser superior e ele reconhece que ele não é apenas o que está fora, mas ele também é o que está dentro, né? E aí ele chega nesse momento de autoentendimento. Sócrates continua. Quanto às honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quanto às recompensas concedidas, aquele que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede, acha que nosso homem teria inveja dele? Ele não pensaria antes, como o herói de Homero, que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vive lá? Então, essa questão está relacionada ao empoderamento da consciência. No momento que ele desperta, que gera compreensão e elevação consciencial. Então, ele olha para as sombras, para as crenças e pensa: por que eu deveria me submeter a isto? Por que eu deveria estar deixando essas crenças, esses conteúdos inadequados do meu inconsciente pessoal dirigirem, orientarem a minha vida? É disso que ele está falando aqui. Então, ainda sobre o empoderamento, e Glauco concorda, dizendo: ele aceitaria qualquer provação para não viver como se vive lá. Então Sócrates continua: reflita ainda nisso. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Desta vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente do sol, ou seja, ele não teria os olhos ofuscados, porque já que ele estava num momento de tanta luz, ao ter contato com a escuridão, não seria ofuscado de uma maneira inversa? E aí ele continua. As trevas, não, isso é minha observação. As trevas então seriam insuportáveis, que são as sombras, né? Essas sombras que são as crenças, né, inadequadas, seriam insuportáveis e não fariam mais sentidos para ele. Ele não se adaptaria às crenças anteriores, porque ele criou novas sinapses.
Mas Sócrates continua. E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se compuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? E aí, nesse momento, é quando o ser entra novamente em contato com aqueles estímulos que fizeram ele construir as sinapses. Os estímulos, aula 1, o poder da emoção. Os estímulos fizeram o ser construir sinapses de crenças que estão limitando ele. Obviamente, essas crenças que fazem com que ele pense que só existe aquele mundo das sombras na parede, né? Então, são crenças limitantes essas, tá? Então, no momento que a pessoa entra novamente em contato com essas crenças, o que que acontece com elas, com as sinapses? São as memórias de longa duração, que elas estão tão enraigadas, por isso ele está nesse complexo. O ser tem uma recaída, porque, lembra, as sinapses querem serem estimuladas para criar novas raízes, aprofundar mais e mais essas raízes. Então, no momento que o ser se depara com as crenças, seja em forma de pensamento, em forma de percepção, imaginação, ele está novamente entrando em contato com as sinapses. E aí, o que acontece com ele? Ele se tornaria, então, ridículo a pergunta de Sócrates, né? Por quê? Ele estaria tendo uma recaída para a mesma inadequação em que ele se encontrava antes, né? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-los subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Então, quem o matariam? Quem matariam o ser, se não as memórias, as sinapses das crenças limitantes? Então, essa parte fala da resistência das sinapses na volta ao estímulo. E continuando, já está acabando, tá, gente? É longo, mas vale a pena, porque hoje a gente sai daqui entendendo muito sobre mito, né? Glauco, então, fala: sem dúvida alguma, eles o matariam. Mas isso não aconteceu. Então, Sócrates continua. E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo, ou seja, o consciente, que apreendemos pela vista à estada na prisão. A luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol. Quanto à subida, é a contemplação que há no alto. Quanto à subida e a contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível. Palavras de Sócrates. O que é a ascensão da alma? Não, se não é a ascensão da consciência do ser. E não te enganarás
sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que seja fundada sobre a verdade. Em todo o caso, eis o que me parece tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, ou seja, no mundo da consciência, aparece-me a ideia do bem. E onde está a ideia do bem? Na consciência, na criança divina. Aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No mundo visível, ou seja, na consciente, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, que seria consciência, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Ao que Glauco responde: tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Então, ele terminou o mito. A libertação da alma pelo conhecimento, a autopercepção e o reconhecimento da luz interior em conexão com a luz divina. Essa frase resume o processo de ascensão da alma humana. Então, por isso eu falei no início, quando eu comecei a ler, que eu trocaria o mito da caverna pelo mito da ascensão da consciência. Então, percebam que devem existir várias outras camadas de entendimento desse mito. Porém, essa é a camada mais, digamos, profunda que o ser, no nosso nível de entendimento, enquanto seres encarnados no planeta Terra, podemos perceber, né, e compreender, e que vai ajudar no nosso despertar espiritual, consciencial, e que vai ajudar no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, que vai nortear a nossa vida para o nosso modo operandi como seres humanos. Esse mito, ele conclui de forma brilhante a função pedagógica do mito. Porque nós viemos aqui na Terra para viver uma experiência de evolução, uma experiência de crescimento. E o mito, como eu disse antes, dentro das definições de mito, né, ele tem essa função de apresentar o transcendente a nós. E não é apenas o transcendente fora de nós, mas o transcendente dentro de nós. Falando da função pedagógica do mito, agora vamos trazer isso para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. O mito e as mitologias de todos os tempos
foi e continua sendo uma forma de educar os humanos para a propagação de crenças, modos de agir e pensar, mantendo um modus operandi da raça humana. Então, o mito, ele traz esse norte para a gente, de como sermos humanos, como eu comecei a falar no início dessa aula, né? E aí, a partir daí, a gente pode ter uma questão para observar nessas próximas duas frases. Os mitos, quando baseados em energias arquetípicas unificadoras, orientam a forma de ser do ser humano, conduzindo para a evolução da raça. Ou seja, o mito, se ele está baseado em arquétipos de evolução, arquétipos de compreensão, de, como foi dito também no início, arquétipos de amor, gratidão, arquétipos de solidariedade, arquétipos de conhecimento útil para todos, arquétipos de empatia. Lembrando que os arquétipos são bolsões psíquicos, energias psíquicas do todo. Então, seriam as ideias primordiais da evolução. Quando os mitos estão baseados nestas energias arquetípicas, esses mitos vão nos levar para a evolução pessoal, social e da raça humana. Porém, ao contrário, quando baseados em energias arquetípicas destrutivas, levam o ser humano à decadência enquanto raça e civilização. Então, essas duas frases dão outra aula, mas nós não podemos nos prolongar tanto, né? Sempre. Vou falar bem sucintamente. Hoje em dia, né, existe muita inversão de valor na nossa sociedade. Nós poderíamos falar na inversão mais especificamente dos valores dentro da jornada do herói. Porque esse é um assunto que já foi muito falado, muito debatido, e por isso também eu trouxe o mito da caverna, de Platão, exatamente porque é algo conhecido, que facilita o entendimento de um novo olhar para ele. Então, a jornada do herói, ela tem a função, a jornada do herói é um mito, ok? E ela tem essa função de elevar o ser, de trazer o ser do momento onde ele é um simples ingênuo, quando ele chega no mundo, ou quando ele chega numa, numa trajetória, numa determinada tarefa que ele tem que fazer, enfim. Ele vai percorrer um caminho, ele vai começar uma jornada, ele ainda é um ingênuo, um imaturo, né? A gente chama ele de ingênuo mesmo. E aí ele vai passar por várias etapas dessa jornada. A jornada do herói vai fazer esse ingênuo, imaturo, completamente dependente de tudo e de todos, sem conhecimento, sem experiência nenhuma, a se transformar dentro de uma jornada onde ele vai passar por várias etapas, até ele virar o herói de si mesmo, o sábio, porque ele vai, dentro dessa experiência, vai transcender a sua realidade física, material,
através do entendimento da vida, com sabedoria, conhecimento e experiência que vão gerar a sabedoria. E toda a jornada do herói, ela é pautada em crescimento. Senão ele não vai chegar lá, certo? Mas se os valores de cada etapa dessa jornada for desvirtuado, subvertido ou invertido, esse herói jamais poderá chegar na sabedoria, porque já não faz mais parte da jornada os arquétipos positivos, os arquétipos de iluminação que ele precisa conhecer, vivenciar, para conseguir chegar na sabedoria. É claro que a jornada do herói tem percalços, né? A gente volta etapa, pula etapa, volta de novo, até se acertar e conseguir chegar no melhor momento, naquele lugar onde venceu uma etapa, conquistou algo em algum departamento da vida. Porque a vida, ela é repleta de jornadas do herói. Eu estou falando da jornada do herói junguiano. Então, a jornada do herói, que foi muito abordada por Joseph Campbell, em vários livros, ele tem uma bibliografia maravilhosa. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais sobre os mitos e os ritos também, né? Que leiam Joseph Campbell. Um deles é o Mito e Transformação, está aqui, né? Que é o livro que eu utilizei para essa aula, mas existem vários outros que complementam e que amplificam muito esse conhecimento. Então, o que eu queria entregar para vocês hoje era isso, né? Essa questão de que as mitologias, elas precisam, já que elas têm essa função pedagógica de elevar, de ascender o ser humano, elas precisam ser fiéis aos conteúdos arquetípicos originais das mitologias ancestrais, que têm ainda, digamos, intactas esses conteúdos, que são os conteúdos que vão elevar a sociedade, que vão elevar o ser, que vão elevar a nossa consciência. Tem mais um slide aqui, com uma frase do Joseph Campbell. A eternidade não é nem futuro nem passado. A eternidade é uma dimensão do agora. É uma dimensão do espírito humano que é eterno. Ache essa dimensão eterna em você e ela o ajudará a atravessar o tempo e todos os dias da sua vida. Os arquétipos mitológicos o ajudarão a refletir sobre o conhecimento nessa dimensão transpessoal, transhistórica do seu ser e da sua existência, pois são símbolos eternos que vivem em todas as mitologias do mundo, os modelos que sempre deram apoio à vida humana. Então, com essa frase, Joseph Campbell resume bastante tudo isso que eu trouxe hoje, né?
E eu deixo aí para vocês uma reflexão, né? O que seria, então, o que seria essa dimensão do espírito humano, né, que é eterno? O que seria essa dimensão eterna em nós? Porque a gente já viu que tudo começa em nós, né? Começa em nós, nosso campo mórfico se abastece de sabedoria, experiência, conhecimento igual a sabedoria, nós nos abastecemos de sabedoria e vamos contagiar o campo de todos os outros seres, primeiramente do nosso entorno, e aí, em forma de, de ampliação desse campo, digamos assim, nós vamos abarcando todos os seres, toda a criação e o cosmos, até chegar lá no inconsciente coletivo do universo, porque tudo tem inconsciente coletivo. Nós não estamos separados dos outros seres, de todos os universos possíveis. Então, nosso campo mórfico, ele impacta em tudo. Já falei sobre isso também. Impacta em tudo que existe, né? Então, descobrir, entender essa dimensão eterna que nós somos, não é que nós temos, nós somos eternos. Nós somos dimensão eterna. Isso já está enraizado na nossa memória ancestral, através dos mitos, através dos ritos. Quantas coisas preciso aprender e entender? Acho que ainda estou dentro da caverna. Te admiro por me mostrar a luz e querer me mostrar a saída da caverna. É exatamente, Maria Delva. Estamos na caverna, mas ao mesmo tempo não estamos na caverna, porque estamos aqui, assimilando esse conhecimento, né? Eu agradeço por poder compartilhar com você e com todos aqueles que vão assistir essa aula gravada, né? Editada e gravada. E espero também que isso possa amplificar os horizontes, né, de todas as pessoas que puderem compreender. Então, vamos olhar novamente para os mitos com outro olhar agora, né? Então, como é que nós vamos ver os mitos agora? Sempre com aquele olhar de filósofo, né? O que será? O que será que realmente quer dizer essa história, essa narrativa, né? Quanta simbologia, quanta informação arquetípica. E como isso vai impactar na nossa vida? Como nós vamos assimilar essas histórias? Então, uma dica é: se não sentiu coerência, não sentiu no fundo do seu ser, dentro da sua dimensão eterna, vamos chamar assim, que é a dimensão eterna, é a própria criança interior, não sentiu coerência com a sua verdade divina, não aceite qualquer história contada como um mito de transformação pessoal. Porque o mito de transformação pessoal, ele precisa elevar o ser, aproximar o ser do transcendente imanente. Quem é realmente o transcendente imanente, se não é o
o todo, a supraconsciência, o criador de tudo que é. Então, essa é a função do mito. E nós vamos continuar lá no Vivências de Poder trabalhando com muitos mitos, né? A gente trabalha com mitos o tempo todo. E eu acho que aí. Agora eu queria colocar novamente, não sei se eu cheguei a falar isso no início, mas a alegoria, ela é definida como uma apresentação de um fato histórico sem profundidade simbólica. Então, por isso, eu discordo do nome Alegoria da Caverna, tá? Eu não sei se foi Platão que usou esse termo, porém, é o termo que está é o termo que está na, na, na República, né? Pelo menos na fonte onde eu busquei esse mito, né? O seu Oliveira está dizendo, tenho que ver essa aula de novo. É, essa aula precisa realmente ser vista de novo. Acho que até eu mesma vou ver essa aula de novo, vou ver essa aula de novo. Às vezes, a tradução que se perdeu o termo. Ah, pode ser, exatamente. Pode ser, exatamente. Gratidão pela sua contribuição. Então é isso, gente. Eu vou concluir. Vou pedir mais uma vez, vou colocar aqui a minha, o nome do nosso, da nossa aula de hoje, né? E vou pedir para vocês ajudarem, né, o canal. Você só precisa seguir, curtir e compartilhar esse vídeo, essa aula. Imagina quantas pessoas podem se beneficiar dessa informação e ter um novo entendimento da sua própria vida pelo simples fato de entrarem em contato com o mito da caverna. Porque o simples fato da gente estar em contato com a energia arquetípica que eleva, já é um estímulo que vai fazer com que a nossa energia pessoal também se eleve, né? Então, nós vamos vibrar mais alto em contato com toda forma de estímulo que puder trazer conteúdos arquetípicos de elevação, ok? Então, eu vou agradecer a vocês. Eu vou agradecer a vocês por terem estado aqui presentes, né, na aula ao vivo. É importante para mim que vocês venham à aula, estejam na aula ao vivo. É muito importante, porque falar com pessoas conecta mais, né? E eu posso também saber como vocês estão interagindo, se vocês estão gostando, se vocês têm perguntas. E também quero agradecer aqueles que estão assistindo a aula gravada por estarem prestigiando as aulas, por estarem prestigiando o canal, que não tem muito tempo, mas que aos poucos a gente está crescendo, né? A gente está trazendo conteúdo bacana, conteúdo útil para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, fiquem à vontade para comentar, né? Sugerir novos temas, fazer perguntas também. Eu posso tirar dúvidas através dos comentários, tá? E agradecer a vocês, né, por estarem aqui durante toda essa noite, né? E parabenizá-los também pelo empenho de estarem aqui e de poderem estar buscando esses conhecimentos com a finalidade da elevação espiritual, do desenvolvimento pessoal, ok? Cada um de nós que se ilumina soma ao inconsciente coletivo uma luz que aumenta e dissipa as sombras
dos pensamentos que não são congruentes com a verdadeira história da humanidade. Gratidão. Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Desejo amor e luz. Namastê.